temos agora um parecer para discussão. Apregou o parecer na indicação número 25 de 2024, autor da indicação doutor Daniel Apolônio Gonçalves Vieira. Matéria, projeto de lei número 1472 de 2022, de autoria do senador Weverton, PDT do Maranhão, em tramitação na Comissão de Assuntos Sociais, que se baseia na necessidade de regulamentar o conteúdo, sentido e alcance do inciso 9º do artigo 114 da Constituição Federal, conforme redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que delegou à lei ordinária a incumbência de definir o âmbito da competência material do seu trabalho. O relator da indicação é o doutor Vitor Fajala, que nos acompanha virtualmente. Sim, virtualmente, está aqui o doutor Vitor Fajala, da Comissão de Direito do Trabalho. Doutor Vitor Fajala, a palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu não vou me autodescrever, porque eu posso incorrer aqui em falsidades, etc., uma certa resistência à falta de cabelos, essas coisas. Eu posso ser tentado a dizer que eu tenho cabelos escuros, essas coisas, e não ser verdade. Mas esse parecer ele me foi dado a elaborar para a Comissão de Direito do Trabalho, a que integro, pelo seu ilustre presidente, que hoje está aqui presente, que é o doutor Daniel Apolônio. Antes, eu, evidentemente, quero saudar a todos os presentes, física ou virtualmente, a começar pela mesa diretora, especialmente ao presidente dessa casa. A matéria é um projeto de lei 1472, de 2022, de autoria do senador Weverton, do PDT do Maranhão. E o projeto de lei já passou pela Comissão de Assuntos Sociais, onde foi relator o senador Alessandro Vieira, que elaborou um parecer na comissão, que foi, afinal, aprovado, e considerando e apresentou uma emenda substitutiva à proposta original, né? E a Comissão de Assuntos Sociais, repito, aprovou o relatório do senador Alessandro Vieira e o parecer da Comissão de Assuntos Sociais restou favorável ao projeto nos termos da emenda substitutiva. Muito bem. Hoje, ou atualmente, o projeto está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com relatoria do senador Laércio Oliveira para emitir relatório. A justificativa do projeto apresentada é de que há necessidade de se dar à Justiça do Trabalho a competência que, pelo menos, se presume que tenha sido idealmente assim pretendida pela Constituição e, principalmente, pela Emenda 45 de 2004, que alterou a redação do artigo 114 da Constituição, que estabelece, então, a competência da Justiça do Trabalho. Para quem não acompanha mais de perto essa área trabalhista, o objetivo é tentar, vamos dizer assim, superar um momento de um certo conflito, que se podemos chamar de conflito entre Tribunal Superior e Supremo Tribunal Federal. Afinal, o Supremo Tribunal Federal, na verdade, não conflita, né? Ele está no ápice do judiciário, mas existe aí, entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal, neste momento, um certo conflito de entendimento a respeito da competência da Justiça do Trabalho. E quem examinou estatística, né, ou informação de estatística de processo no Supremo Tribunal Federal, deve ter verificado
que a justiça, ou as reclamações correcionais no âmbito trabalhista, né, praticamente superaram todas as demais ações, enfim, ou iniciativas junto ao Supremo Tribunal Federal. Reclamações estas exatamente que buscavam corrigir, né, a Justiça do Trabalho, segundo a reclamação, que estaria julgando contra decisões já proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Então, esse projeto de lei tem esse objetivo. É um projeto que visa a estabelecer mais adequadamente a competência da Justiça do Trabalho a partir do artigo 114 da Constituição, principalmente do inciso 9º desse artigo 114, quando ele se refere a outras controvérsias, falando sobre a competência, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. Então, ao se referir à relação de trabalho e não à relação de emprego, né, desde o momento em que foi editada a emenda constitucional, se presumiu que ela teria uma natureza abrangente da competência da Justiça do Trabalho para alcançar também aquelas relações de trabalho não especificamente de emprego, porque nós sabemos que a relação de emprego é uma das espécies de relação do trabalho, mas que existem outras relações consideradas de trabalho, principalmente do chamado trabalho autônomo, que era a ideia de que viesse a ser absorvido na competência da Justiça do Trabalho, não ficando só nas relações de emprego estrito sensu. Então, a lei atual o que se pretende, evidentemente, alterar é o artigo 652 da Consolidação das Leis do Trabalho, e o projeto de lei acrescenta, ou estende, ou pretende agregar a esse artigo uma linha G, que inclui outras ações que não estão especificamente nesse artigo no momento atual, e que, se não seriam especificamente oriundas de relação de emprego. Com isso, pretendem dar uma efetividade à norma constitucional que se referiu à relação de trabalho. Então, a emenda substitutiva, para não alongar muito, eu vou passar logo para a emenda substitutiva, que foi a que foi aprovada, do relator Alessandro Vieira, e só me permitindo rapidamente, para o bom entendimento, o que ele diz na justificativa. Dessa forma, sugerimos levar o projeto do senador Everton à sua conclusão lógica, rearranjando de forma decisiva a competência da Justiça do Trabalho, de forma a internalizar no texto da Consolidação das Leis de Trabalho os novos dispositivos do artigo 114 da Constituição da República Federativa do Brasil, com os aportes necessários para afastar as dúvidas hermenêuticas surgidas ao longo dos últimos 20 anos, em razão da relativa abertura semântica do texto constitucional, e que tem sido, ele coloca entre parênteses, instrumentalizada para justamente restringir uma competência que, a bem da emenda 45 de 2004, pretendia-se expandir. Estabelecer a competência material da Justiça do Trabalho para os litígios derivados indiretamente da relação de trabalho, mas que não opõem diretamente empregado e empregador, preservando-se a unidade de convicção judicial. C. Promover um arcabouço normativo que permita a incorporação judicial eficaz das novas realidades do trabalho, decorrente do avanço da tecnologia, o que é muito importante, das modificações da legislação decorrentes da reforma trabalhista e as modificações já sentidas derivadas da pandemia da Covid-19, que trouxe para muitos um novo entendimento sobre o fenômeno do trabalho organizado. Aproveitamos para reordenar o artigo 652, a que eu me referi
por se tratando da norma atual, contida na CLT, de acordo com o esquema definido pela Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98, dado que a CLT é muito anterior a essa lei e não segue integralmente esse esquema. Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu concordo plenamente com essa justificativa e com o teor dessa justificativa. Acho que realmente é um momento de se adequar, né, aos novos tempos, principalmente com o avanço tecnológico. Nós todos conhecemos aí o trabalho de plataformas, por aplicativos, enfim. Então, e sabemos que isso vem gerando uma discussão muito grande, não só no Brasil, como em outros países, a exemplo da Uber, né, que nós conhecemos, até porque eventualmente usamos. Então, essa necessidade, né, faz com que esse projeto de lei seja, desde logo, no nosso entendimento, no entendimento da comissão, muito bem-vindo, muito bem. No entanto, o que esse parecer pretende considerando que, quando se trata de um projeto de lei, há, vamos dizer, normas ou artigos, ou o que seja, do projeto de lei, com os quais concordamos e outros com os quais não concordamos. Então, isso impede que a gente simplesmente use um parecer sem que seja debruçado sobre os artigos do projeto de lei, né? Salvo se, evidentemente, o parecer fosse no sentido de se rejeitar o projeto de lei como um todo, o que não é o caso, pelo contrário, né? Então, ele apresentou, o senador Alessandro Vieira apresentou essa emenda substitutiva que foi aprovada, né? E que é o seguinte: vamos lá, eu não quero tomar muito tempo, né? Um parecer meio não é muito curto, né? Então, eu já começo dizendo o seguinte: dado o conflito atual, eu vou explicar o que eu, né, pensei e a comissão aprovou em fazer nesse parecer, né, no modo de expressar a nossa opinião. Então, começo dizendo, dado o conflito atual de entendimento sobre a competência da Justiça do Trabalho entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal, não parece salutar, aí eu já começo a fazer as minhas críticas, né, à proposta da emenda substitutiva aprovada na Comissão de Assuntos Sociais e que agora vai estar em curso na de Constituição e Justiça. Não parece salutar incluir na proposta de redação matérias que já foram objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal em ações diretas de inconstitucionalidade e de constitucionalidade e em recursos extraordinários com temas de repercussão geral, pela inafastável razão de caber à Suprema Corte a missão de interpretar a Constituição Federal, não cabendo valer-se de lei nova como meio de contestação do juridicamente incontestável. Isso também é uma forma de evitar que o projeto de lei tenha uma reação por parte do Supremo, né, numa visão geral desse projeto de lei, como se fosse uma espécie de resposta ao Supremo, o que não nos parece, né, que seja recomendável. Assim como aquelas ações, também com restrição que fazemos, assim como aquelas ações cuja competência já esteja destinada por lei à justiça comum. Esses são pontos, né, pelos quais nós já fazemos crítica ao projeto aprovado até aqui, né, e que vai nos permitir apresentar aquilo que é a proposta que fazemos ao IAB, de que tenhamos nós, no IAB, uma proposta de redação desse projeto de lei. Então, partindo dessa premissa, segue a redação do projeto de lei a ser apresentada pelo IAB com alterações e supressões da versão original e do substitutivo devidamente justificado. Então, o 652, que é o artigo que está sendo alterado, diz: compete à vara do trabalho. Então, aí já entra logo uma primeira crítica, porque a emenda substitutiva fala em compete
à Justiça do Trabalho, quando, na verdade, essa competência, onde ela está topograficamente inserida na CLT, não tem a ver com o Tribunal do Trabalho, até porque as competências do Tribunal do Trabalho já advêm da própria Constituição, enfim. Então, a competência seria das varas do trabalho, né? Que é aquela competência da instância, vamos chamar, como se falava antigamente, do primeira instância ou primeiro grau de jurisdição. Então, já está explicado, aí entre parênteses, aí se coloca a competência das varas do trabalho. A da Justiça do Trabalho é fixada na Constituição Federal e a dos tribunais trabalhistas na própria CLT e nos seus regimentos internos. Por essa razão, suprimidas as ações de competência originária dos tribunais. Primeira supressão que fazemos ao projeto, a emenda, né? Então, a linha A, conciliar e julgar. Aqui a gente faz a observação dizendo a manutenção de conciliar é de extrema importância em razão do princípio conciliatório, que o princípio conciliatório é fundamental para uma relação como uma relação conflituosa entre capital e trabalho, né? E que cada ação é uma espécie de microconflito entre capital e trabalho, que a conciliação é de extrema relevância social, né? Isso tem um pouco culpa da própria Constituição, que acabou tirando, quando ela dizia conciliar e julgar, tirou o conciliar. Então, item 1. As ações, agora, quais são as ações? As ações oriundas da relação de emprego, abrangidos os entes de direito público externo, da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e as relações de trabalho autônomo prestado por pessoa natural, assim como com pessoalidade. Aí, aqui já, isso que está até aqui, nós estamos como atualmente estamos. E aí que tem a novidade. E as relações de trabalho autônomo prestado por pessoa natural, quer dizer, pessoa jurídica fica fora, assim como com pessoalidade do prestador por microempresa, que não se caracterize como relação de consumo. Isso é um ponto importante na visão da comissão, no sentido de que as relações de consumo não podem ser julgadas na Justiça do Trabalho, ainda que tenham, em determinados pontos, aparência de relação de trabalho, né? Principalmente quando o consumo é de serviço, né? Que não se caracterize como relação de consumo e que não tenha diversa competência determinada por lei especial. Então, eu faço uma rápida observação sobre essa norma de conteúdo generalista para se tornar eficaz para o futuro de novas relações de trabalho com avanço tecnológico, incluindo excepcionalmente microempresa, porque atualmente a opção do autônomo para prestar seus serviços com menor custo, desde que com pessoalidade do prestador. 2. As ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. 3. As ações de indenização por dano extrapatrimonial ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho, não mais falamos de emprego, da competência das varas do trabalho. 4. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização da relação de trabalho, tal como consta na Constituição Federal. 5. A execução de ofício das contribuições sociais previstas, as contribuições do INSS e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir, também já assim se encontrando na Constituição Federal. 6. Ações entre trabalhadores portuários, e aí também e os operadores portuários ou órgão gestor de mão de obra, decorrentes da relação de trabalho. 7. Ações de cobrança de cota parte de parceria agrícola, pesqueira, pecuária, extrativa vegetal e mineral, em que o parceiro outorgado desenvolva seu trabalho direto e pessoalmente, admitida a ajuda do membro do núcleo familiar. Isso é novidade, por isso feito assim de forma bem objetiva e clara. 8. Ações decorrentes de execução e de extinção de contratos agrários entre o proprietário rural e o parceiro, não é empregado, o parceiro outorgado, quando este desenvolva seu trabalho direto e pessoalmente,
ainda que com a ajuda dos membros do núcleo familiar, que é um costume no meio, no campo, etc. Nono, ações de cobrança de créditos de corretagem em face da corretora de seguros, em se tratando de corretor pessoa natural. Sempre repetindo, afastando a possibilidade de pessoa jurídica. 10. Ações relativas a conflitos entre as cooperativas de trabalho e seus associados. 11º, homologar total, ou 11, homologar total ou parcialmente acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Aí é um parágrafo único que diz: não descaracteriza a relação de trabalho e nem estabelece qualquer vínculo ou responsabilidade do tomador do serviço, aquele prestado pelo trabalhador autônomo com auxílio de pessoa de seu núcleo familiar a este subordinado. Isso é uma constatação do que acontece na realidade. Então, a ajuda de membro da família, do núcleo familiar ao autônomo, deve ser considerada, não descaracteriza, né? Até porque esse familiar, normalmente, obviamente, não tem relação de emprego com o autônomo. Então, o artigo 2º, aí tem a ver, e aí aproveitamos, eu e a comissão aproveitamos na íntegra, né, a proposta da emenda substitutiva que diz respeito a trabalho executado, exercido nas ruas, praças e outros logradouros, apenas modificou para autorização do juiz do trabalho, e não mais do juiz, depois, enfim. Terceiro, o caput do artigo 406 da Consolidação, o artigo 3º também da emenda substitutiva, diz que passa a dizer que o juiz do trabalho poderá autorizar ao menor o trabalho a que se refere às alíneas tais que eu acabei do parágrafo 3º do artigo 405. Tá? Finalmente, as disposições introduzidas por esta lei não deslocarão a competência material, isso é uma norma comum quando se modifica a competência, não deslocarão a competência material do juízo e tribunais que, na data da sua entrada em vigor, já tenham proferido sentença definitiva de mérito em qualquer grau de jurisdição sob as regras anteriores de competência. Parágrafo único, disposto no caput, aplica-se indistintamente às fases de conhecimento, de cumprimento e de execução de sentença ou de título executivo extrajudicial. Esta lei entra em vigor 90 dias decorrido da data da sua publicação. Então, a conclusão do parecer é ser favorável ao projeto de lei, com proposta de alteração da redação, tendo em vista que o projeto passou a ser, como eu disse, com a emenda substitutiva, tendo em vista que a Constituição Federal, com a emenda 45, além de se referir à abrangência da relação de trabalho e não só de emprego, inseriu no inciso 9º do artigo 114 norma de eficácia limitada para a inclusão por lei de outras controvérsias relativas à relação de trabalho, sendo que a lei da reforma trabalhista não se revelou, com a alteração produzida no artigo 652 da CLT, capaz de assegurar a devida clareza à competência da Justiça do Trabalho para o trabalho autônomo. Com isso, eu encerro aqui, claro, sempre recomendando que vá, né, que a decisão a ser proferida vá ao Senado Federal, especialmente, por enquanto, no caso, a Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado a todos aí pela atenção e desculpe se me alonguei um pouco, mas não teve muito. Obrigado, Vitor Farjala. Bom, eu acho que estão aprovando já, né? Pelo jeito, estão aplaudindo aqui, né? Então, bom, em discussão. Doutor Joicemar. Tive dúvida depois de toda essa explanação? Não, eu não quero melar, não, né? Só para. Mas me parece o seguinte, presidente: esse tema tem uma. Claro, a Comissão de Direito do Trabalho é a mais adequada para tratar disso. Porém, o assunto transcende a matéria juslaboralista em si. E esse projeto de lei
ele está tratando da competência constitucional da Justiça do Trabalho. A interpretação que o projeto de lei quer dar à competência constitucional da Justiça do Trabalho. Então, eu acho que, por exemplo, a Comissão de Direito Constitucional deveria ter sido consultada. Sim, fica o registro, enfim, mas não. Eu posso só dar um esclarecimento rápido? Superado. Bom, então. Presidente, Claro, está superado. está claro. Está claro. Ô, Vitor, está claro. Não precisa se. Bom, não tendo quem se manifeste. Sim. Doutor Sampaio. Bom, eu não sou especialista em direito do trabalho, nem de relações de emprego, mas eu queria fazer algumas ponderações. Uma das coisas que eu acho que pode acontecer é a Justiça do Trabalho ficar sobrecarregada, porque muitas dessas competências estão distribuídas entre juízes estaduais, juízes federais, então vai ficar tudo acumulado na Justiça do Trabalho, que vai sobrecarregar a Justiça do Trabalho, na minha opinião. Outra coisa que eu não entendi muito bem é com relação a... eu imagino que estejam excluídos os servidores públicos, que também... Estão excluídos. É uma relação de trabalho, né? Então, eu fiquei com essa dúvida. E também com relação a que, hoje em dia, ocorre que muitos autônomos têm uma firma, têm um CNPJ, na realidade. E eles trabalham para, às vezes, 2, 3, 4 patrões, né? E a legislação que trata desse assunto é uma legislação totalmente diferente da legislação trabalhista. Então, isso implicaria o juiz do trabalho se envolver com outros temas que não são realmente a CLT. Então, eu tenho dúvidas com relação a esse projeto por esses motivos. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Carlos Sampaio. Presidente, eu posso esclarecer a dúvida? Sim, eu acho que eu poderia ele passar a palavra por último, caso não sei se ainda tem mais alguém que queira se manifestar. Bom, tudo bem, eu pensei que ele fosse... Não tem... Não, Ricardo, doutor Ricardo quer falar, não? Sim? Tá, Doutor quer Ricardo falar. Antônio Lucas Camargo. Palavra... Sim. Senhor presidente, bom, eu pretendia falar duas coisas. Uma, que o Joicemar já adiantou, mas tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção. O relator chamou a atenção para um dado muito claro, que é o seguinte: não é realmente no âmbito da legislação infraconstitucional que se vai responder às decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, né? Esse é um ponto que eu estou de pleníssimo acordo com o relator. E devo dizer mais, até respondendo à observação feita pelo doutor Sampaio ainda há pouco, o Supremo Tribunal Federal praticamente tem esvaziado a competência da Justiça do Trabalho. Essa é que é a grande realidade. E muitas vezes entrando em matéria de fatos e provas, coisa que normalmente ele não faria. Então, com isso, senhor presidente, eu encerro a minha manifestação e já adianto a minha adesão à proposta do relator. Muito obrigado, Ricardo. Creio que não há mais inscritos. Doutor Vitor Fajala, Vossa Excelência, né, o relator... O indicante se inscreveu. Doutor Daniel Apolônio quer fazer uso da palavra. Senhor presidente, boa noite. Muito rapidamente, Fajala, me permita, boa noite a todos presentes no plenário aí, presencial e virtual. Só para deixar enunciado aqui, esse foi um parecer, senhor presidente, que nós fizemos em 2 reuniões da comissão, algo que não é comum, ou seja, uma primeira reunião
para apresentação do parecer. Vitor, assim, dedicou 1h30 da reunião para apresentação do parecer. E numa segunda reunião, na semana seguinte, nós fizemos os debates, a votação, e ele foi aprovado por unanimidade, com a presença de mais de 50 membros da Comissão de Direito do Trabalho. Eu acho, nesses quase 20 anos que estou no IAB, acho difícil que alguma vez nós tenhamos tido uma comissão que tenha debatido com 50 membros. Então, 50 membros presentes à unanimidade. Então, isso apenas para deixar esse ponto esclarecido. Como o Vitor bem disse, e acho que esse é um ponto até para não ficar dúvida, não é um projeto de lei revanchista às decisões do Supremo, e nem poderia, porque ele é anterior às decisões do Supremo. Ele é um projeto de lei de 2022. O Supremo começou a retirar a competência da Justiça do Trabalho a partir de 2023 e de maneira mais incisiva em 2024, tanto que no ano passado o número de reclamações condicionais do Supremo em matéria trabalhista chegaram a quase 4.500 ações, representando 50% das reclamações condicionais que o Supremo Tribunal Federal recebeu. Então, ficar claro aqui, até para que o plenário tenha essa informação, o senador Everton, ele não está aqui querendo disputar com o Supremo, porque ele nem sabia que o Supremo ia decidir isso. E, na verdade, se coloca em bom trilho a competência que a Constituição dá para a lei regulamentar, o artigo 114, no inciso na legislação infraconstitucional, com o artigo 652, que o Vitor bem colocou aí. Então, senhor presidente, era só esse esclarecimento como indicante desse projeto, dessa indicação que eu queria fazer. Agradeço a Vossa Excelência pela gentileza e ao plenário pela atenção. Obrigado, Daniel. Doutor Vitor Farjala, enfim, caso... Só para esclarecer, primeiro esqueci o nome dele, disse que não ia melar, né, que é doutor Josemar. Josemar. Primeiro ao Josemar para dizer o seguinte, eu acho que não é bem assim, a matéria não é constitucional, ela é trabalhista mesmo, porque a Constituição já autoriza que seja por lei que se dê, e, na verdade, isso aqui apenas, quer dizer, estabelece aquilo que se quer é tirar a necessidade de discutir o que é ou não competência em matéria de relação de trabalho. Porque o quanto mais você precisa, o quanto mais você especifica a competência, mais você atende um dos princípios basilares do direito processual, que é a de fixação de quem vai julgar, né? Então, esse é o objetivo. Então, não há, na minha opinião, não haveria necessidade, embora nada contra, tá? Se tiver que ir, só que a gente pode perder um pouco de tempo ali, que está correndo, e vai decidir só nessas duas condições, já vai resolver. Então, e com relação ao Sampaio, ao nosso amigo e querido Sampaio, Sampaio, em relação aos servidores públicos, não. Está aqui muito claro, as ações oriundas da relação de emprego. Aqui está emprego abrangido os entes de direito público, externo, tal. Então, só de emprego, não as estatutárias. Eu acho que ficamos por isso, né? Eu acho que não houve mais nenhuma... E eu quero agradecer ao doutor Ricardo Antônio, Lucas Camargo, pela adesão dele preciosa ao parecer, e por ele ter levantado mesmo e salientado uma coisa importante a propósito desse problema de se dizer que a Justiça do Trabalho está assoberbada, não está mais do que qualquer das outras, né, e que é a questão da gente, para não assoberbar, o que está se correndo é o risco de enfraquecer e caminhar para a extinção. Isso aí e o trabalho autônomo já chegou a ser... Costuma se chamar o autônomo, né, de um autônomo dependente, que o assemelhe muito, às vezes até com maior necessidade de proteção do que o próprio trabalhador empregado, dependendo do nível desse empregado, né? Haver aí motorista de Uber, etc. Enfim, então, eu acho que esses são os esclarecimentos finais que eu tinha que fazer. Obrigado, senhor presidente, pela paciência, tolerância. Vitor. Bom, encerrados os debates, eu vou pôr em votação. Peço ao Renato, por favor, que ponha aqui a enquete. Sim pela aprovação do projeto, não pela rejeição e abstenção para aqueles que não queiram se manifestar.
aqui no plenário físico também em votação, aqueles que não, enfim, que ou não, ou ele queria votar contra. Então não é aclamação. Então, bom, de qualquer forma, enfim, pô, sim, no plenário, no plenário virtual, enfim, 94% e 6% de abstenção. Parabéns ao trabalho, enfim, e a informação da operosidade da Comissão de Trabalho, ter esgotado o máximo possível a entrega de um trabalho muito importante para os Institutos Advogados Brasileiros.